Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 178 do mangá Kanojo Okarishimasu. Hoje nós vamos ver se o Umi-kun está planejando alguma coisa aí, sei lá, talvez atrapalhar ali o relacionamento do Kazuya e da Mizuhara, que começou a dar uma avançadazinha agora, ou se talvez ele possa ajudar o Kazuya, já que ele sabe que a Mizuhara gosta sim do Kazuya. Mas antes, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, vocês vão estar ajudando bastante aqui no nosso trabalho. Vídeos novos quase todos os dias. Vou deixar na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então nos segue lá. Já é? Então, sem mais enrolação, bora para esse review! E o capítulo 178 começa com o Kazuya saindo do banheiro, né? Já que tinha se passado uma hora depois dos acontecimentos do capítulo 177. E nós vemos o Kazuya ali super feliz, né? Pela Mizuhara ter convidado ele para aquela festa. Mas mesmo assim ele estava um pouquinho preocupado com as intenções do Umi-kun, né? O porquê que ele tinha convidado a Mizuhara e por que o Umi-kun tinha convidado ele, né? Para aquela festa. Se seria só mesmo para comemorar o filme, ou haveria algo mais, né, alguma coisa maliciosa por trás desse convite. Chegando na mesa onde ele estava comendo, né, junto com a Mizuhara, ele encontra a Mizuhara e o Umi-kun conversando, e o Kazuya fica super desesperado, cheio de ciúme e achando tudo aquilo ali muito estranho, já tirando várias conclusões dentro da sua cabeça. O Kazuya começa a se perguntar, né, porque o Umi-kun estava sozinho com a Mizuhara e o que eles estavam conversando ali, né? Esse Umi-kun estava colocando o plano dele maléfico em ação. A Mizuhara acaba dizendo pro Kazuya que ela estava agradecendo o Umi-kun pelo Twitter, né, que alavancou o arrecadamento pro filme dela. Então o Umi-kun acaba dando um presente pra Mizuhara, ela fica ali meio espantada, né, por estar recebendo um presente dele. O Umi-kun acaba falando que é um presente simples, né, que não é nada demais, mas isso já deixa o Kazuya todo encabulado, né, dizendo, como se não fosse nada demais, né, é um presente, ele só pode estar brincando. O Kazuya fica achando, né, que o Umi-kun tá dando em cima da Mizuhara e começa ali a se morder de tanto ciúme. O Umi-kun acaba virando e dizendo, ei, você poderia nos dar licença? E essa frase deixa o Kazuya super desesperado, dizendo que já sabia que o Umi-kun queria ficar sozinho com a Mizuhara, mas não, o Umi-kun queria ficar sozinho com o próprio Kazuya, ele queria ter uma conversa com o Kazuya, e por isso que ele estava ali na mesa, aonde estava o Kazuya e a Mizuhara, né, porque ele estava esperando o Kazuya voltar para eles conversar, né, os dois ali ficam sem entender, né, porque, pô, o que o Umi-kun gostaria de falar a sós com o Kazuya? E o Umi-kun acaba brincando, né, dizendo, pô pessoal, vamos lá, né, parece que vocês viram um fantasma, já que foi muito, mas muito estranho mesmo o Umi-kun querer falar a sós com o Kazuya. O Umi-kun acaba pedindo desculpa a Mizuhara, ela falou, não, tá tudo bem, eu só vou ficar aqui apreciando a comida. E o Kazuya fica ali falando consigo mesmo, né, o que ele quer falar comigo, o que ele gostaria de falar comigo. Então os dois acabam dando um passeio para poder conversar. E nisso o Kazuya acaba entrando no perfil do Twitter dele. E ele acaba vendo que o perfil do Umi-kun é um perfil verificado e que ele possui 270 mil seguidores. E o Kazuya fica ali super impressionado, né? E fica falando, que diabos o senhor 270k quer de mim? O Umi-kun acaba parabenizando o Kazuya, né, pela campanha que ele tinha feito para arrecadar fundos para o filme da Mizuhara e falou que ele estava bastante interessado nisso. E acabou perguntando o Kazuya, né, como que o Kazuya conseguiu fazer essa campanha. E o Kazuya começa a explicar ali pro Umi-kun, né, tudo que ele fez, que ele teve que decidir qual plataforma usar, que cada plataforma tem as suas vantagens. E a gente vê que realmente o Umi-kun ficou bastante interessado com isso. E o Kazuya nesse momento meio que acaba se tocando, que ele está conseguindo falar super bem desse tipo de coisa, né, desse tipo de projeto, como arrecadar fundos, como mexer nesse site. Quer dizer, a gente vê uma grande evolução aqui por parte do Kazuya em relação a trabalho. O Umi-kun fica super impressionado, né, pelo Kazuya saber tanto dessas coisas e acaba perguntando se ele já tinha feito isso antes. O Kazuya então acaba respondendo, dizendo que não, que essa era a primeira vez dele. E o Umi-kun fica mais impressionado ainda, né, dizendo que o Kazuya
era muito inteligente. Mas o Kazuya fica meio assim, com o pé atrás, falando: o quê? Ele realmente tá levando isso a sério? O Umi-kun acaba dizendo que tem muito respeito com o Kazuya, porque ele viu que a Chizuru, né, a Mizuhara, estava passando por uma situação bastante problemática naquele momento. Mas o Kazuya baixou a cabeça, organizou o filme, fez toda aquela campanha e conseguiu, né, completar o filme até o final. E ele acaba dizendo, né, que não era qualquer pessoa que conseguiria fazer aquilo. Então o Kazuya acaba suspirando, dizendo: você me respeita? O Umi-kun acaba pegando seu celular e acaba dizendo: já sei, vamos tirar uma foto aqui pra meio que eternizar esse momento. O Umi-kun acaba virando pro Kazuya dizendo que seria legal, né, se ele postasse aquela foto no Twitter. E o Kazuya já fica ali: o quê? A conta de 270k de seguidores? Ó, com certeza seria legal, né? Aí nós vemos a cara do Kazuya na foto. Nossa, tá muito engraçado. E agora o Kazuya fica bastante famosinho. O Kazuya acaba falando consigo mesmo, né? O quê? O que ele está piscando? Ele pode simplesmente lançar uma pose como essa, que é habilidade, né? E ele acaba falando mais ainda, né? É de se esperar, porque ele é uma pessoa muito profissional no que faz. No caso, o Kazuya estava falando da foto que eles dois tiraram, né? Que o Umi-kun estava ali piscando e o Kazuya com aquela cara meio que parece um sapo, né? E o Kazuya acaba dando uma risada e dizendo: e eu pareço como de costume, né? Todo igual um sapo na foto. Então o Umi-kun acaba virando pro Kazuya dizendo: o que você diria que isso significa para você? E o Kazuya fica meio sem entender, né, o que o Umi-kun estava querendo dizer com aquilo. O Umi-kun continua dizendo: não é como se eu gostasse dele. E o Kazuya fica sem entender, né? E eu também aqui tô sem entender o que ele tá querendo dizer com isso. E o Umi-kun diz mais: não é como se eu não gostasse dele. E o Umi-kun continua dizendo: você ouviu bem, não é como se eu não gostasse dele. E o Kazuya continua sem entender junto comigo, né? Porque eu não tô entendendo o que o Umi-kun tá querendo dizer. O Kazuya então começa a falar consigo mesmo, né? Tentando entender o que estava acontecendo ali, né? O porquê do Umi-kun estava falando aquilo. Que diabos significava aquilo que o Umi-kun estava repetindo, né? Não é como se eu não gostasse dele. Ele está tendo algum problema com a garota? Ele está pedindo meu conselho ou algo do tipo? O Kazuya acaba perguntando: isso é para um roteiro? Ele diz: não é nada disso. O Kazuya acaba dizendo para si mesmo, né, que como se trata de um bonitão como ele não faz a mínima ideia do que o Umi-kun está pensando, né? E eu também não faço a mínima ideia do que ele está falando. Então o Kazuya acaba falando, né: isso significa que ele gosta de você? Eu acho, talvez. O Umi-kun acaba virando pro Kazuya dizendo: certo, eu acho a mesma coisa. O Umi-kun acaba agradecendo o Kazuya, né, por ele ter ido na festa, que foi bem divertido conversar com ele. E o Kazuya acaba falando consigo mesmo no pensamento: acabamos? E o Umi-kun continua agradecendo o Kazuya, né, por ele ter ensinado como se fazia uma campanha tão bem como o Kazuya tinha feito. O Umi-kun então sugere pegar o line do Kazuya para eles poderem manter contato, e acaba dizendo que sentia que ele e o Kazuya se dariam muito bem. O Umi-kun nesse momento acaba dando aquele sorriso Colgate pro Kazuya, né? Ele acaba falando: com certeza. E o Kazuya acaba falando com ele mesmo no pensamento: ele é tão charmoso. E o Kazuya acaba indo ao encontro da Mizuhara, né? Mas muito pensativo no que o Umi-kun tinha conversado com ele. O Kazuya então fica ali desesperado, né? Sem entender muito bem tudo que rolou naquele momento, ou melhor, sem acreditar no que tinha acontecido. Ele acaba se perguntando: se dar bem, eu e ele? Como nós dois vamos se dar bem, né? Já que vivemos em mundos totalmente diferentes, né? Então não tem como nós dois se darmos bem, né? E sobre o que ele queria falar comigo, se era realmente só sobre a campanha ou se tinha algo a mais, né? Ele acaba olhando pro celular dele, né, com aquela tela toda quebrada desde o começo do anime, que ele não trocou essa tela ainda, e acaba vendo que o Umi-kun tá recebendo vários tweets, né? E se alguém perguntasse sobre aquela foto, ele poderia dar algum tipo de desculpa ou algo assim. O Kazuya acaba dizendo, né, que se a Mizuhara tivesse Twitter, seria a mesma coisa do Umi-kun, né, postando foto com os amigos do trabalho e tal, os bastidores, e que a Mizuhara teria ali mais de 10k de like nas fotos, e que os dois combinariam muito bem, formariam um ótimo par, né, o Umi-kun e a Mizuhara. O Kazuya então acaba encontrando a Mizuhara, né, e a Mizuhara acaba perguntando se os dois já tinham terminado de conversar e o que eles dois estavam conversando. O Kazuya acaba dizendo, né, que o principal motivo da conversa foi a campanha que ele tinha feito e tal. E o Kazuya fica ali em silêncio e a Mizuhara acaba perguntando: o quê? O que você está pensando? Ah, ele me perguntou o que eu pensava quando disse: não é como se eu não gostasse dele. O Kazuya acaba dizendo que isso era estranho, né?
ele tá perguntando uma coisa dessa, se ele nem sabia o contexto da coisa, o que significava tudo aquilo. O Kazuya continua dizendo, né, que ele ficou surpreso e que até o Umi-kun tinha os seus próprios problemas amorosos, né, que provavelmente era isso. O Kazuya acaba perguntando para Mizuhara se talvez a Mizuhara teria alguma ideia do que foi aquilo. E a Mizuhara sabe realmente o que foi aquilo, porque foi o que a Mizuhara falou pro Umi-kun no dia que ela e o Umi-kun acabaram saindo, né? E que o Umi-kun acabou dizendo que ele tinha terminado com a namorada, que gostava da Mizuhara, etc e tal. E ele acabou fazendo uma pergunta pra Mizuhara. E a Mizuhara acabou respondendo com aquelas palavras. E por isso que a Mizuhara colocou a mão no peito e ficou toda corada. É como se o Umi-kun estivesse dizendo pro Kazuya o que ela pensava do Kazuya. O Kazuya fica meio sem entender e acaba olhando mais pertinho pra Mizuhara e dizendo que a Mizuhara estava corada, estava um pouquinho vermelha. E ele acaba perguntando, né, por que você está vermelho? Você bebeu demais? A Mizuhara, como que eu vou saber? Eu estou bem, eu não bebi nada. Por que você está ficando brava? Ah, você pisou no meu pé. E eles dois ficam ali conversando, né, como um verdadeiro casal, né. E o capítulo 178 termina assim, né, com a Mizuhara coradinha, porque o Kazuya acabou falando as palavras que ela falou para o Umi-kun, né? E nós vimos que o Umi-kun não é um tremendo babaca, um tremendo miserável que tá tentando atrapalhar os dois. Ao contrário, ao que parece, ele tá tentando ajudar o Kazuya, né? Na hora ali eu não me liguei que aquelas palavras eram as palavras da Mizuhara, quando o Umi-kun acabou perguntando pra ela se ela gostava do Kazuya. E o Umi-kun falando aquelas palavras ali pro Kazuya, sem entender nada que tava acontecendo. Mas o Umi-kun queria que o Kazuya ouvisse aquelas palavras e que o Kazuya deduzisse aquilo que o Kazuya acabou deduzindo daquela frase, né? E ele contando ali pra Mizuhara, e a Mizuhara ficando vermelhinha. Ah, meu amigo. Ah, foi muito bom, foi muito bom. Mas só vamos poder ver a conclusão disso aí nos próximos capítulos. Vamos ter que esperar. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, meus otakus lindos e maravilhosos. Tamo junto, meus gostosos. Fui!